porto seguro para ancorar. Eu sei que tudo eu devo ser. Sua vontade vai me salvar. Na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem. Fala, empresário, fala, menino e menina aqui do Conectado 7, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário que você estará assistindo este vídeo, né? Aqui eu estou nos estúdios da New Life e essa aqui é uma produção da Orion Produções, né? Estamos aqui no estúdio para falarmos um pouquinho das notícias de hoje e também deixar para você, seu coração, a sua família, né, mensagens de amor, de esperança, né, mensagens que edificam, né, da palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus comigo. Você pode ajudar o canal aqui neste QR Code, tá, que está aparecendo aí no seu vídeo, na sua TV, no seu celular, no seu tablet, né, no seu laptop. Agora são 7 horas e 19 minutos, no momento que nós estamos gravando aqui. Hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro. Dia 24 de setembro, né? E as notícias do dia, a gente vai falar um pouquinho de Cuiabá, né? Vai falar um pouquinho do Brasil, vai falar um pouquinho do mundo todo, né? Hoje, a mínima certamente vai ser uma mínima para os padrões cuiabanos, né? Até uma tipo assim, as notícias de hoje, tipo assim, o padrão cuiabano, né? Calor, já amanheceu com calor, tá quente, né? Tá calor, né? E a gente sabe que hoje será um dia também com calor, né? Calor cuiabano, não será um dia fresquinho, né? Não será um dia que a gente vai achar que tá tudo bem, né? O clima tá gostoso, né? O clima tá bom para os padrões cuiabanos, mas quem vem de fora para cá, quem vem de uma terra mais fria, tipo assim, Curitiba, tal, vai achar que é muito calor, né? Então aí você vai ter que passar por um período de adaptação. Você que não está acostumado com o nosso clima, você vai passar por um período de adaptação até você se acostumar com o nosso clima, né? O clima cuiabano é calor, tá? É de 30 graus para cima. É o padrão. Então já amanhece o dia com calor. Eu estou com o ar-condicionado ligado aqui, eu não sei o que está acontecendo com o meu ar, eu vou ter que chamar alguém que cuida, que sabe mexer com o ar-condicionado, ou para fazer uma limpeza, ou para fazer alguma coisa, porque está no 16 graus e eu estou sentindo muito calor aqui dentro do estúdio, quer dizer, não está gelando o ar-condicionado, né? Se eu colocar o ventilador, fica aquele barulhinho do ventilador atrapalhando aí a nossa conversa. Então, a gente precisa encontrar um ventilador que não faça barulho, né? E um também, aquele umidificador de ar também que não faça barulho, né? Que é silêncio zero. Então, é difícil achar? O ar-condicionado de vez em quando faz um barulhinho também, faz. E é um ar-condicionado novo, né? Praticamente novo. Então, gente, coisas que acontecem para quem sofre com essa questão aí de calor, né? Clima. E aí ontem eu ouvi, né, a palestra, a conversa do Trump lá na ONU, na Assembleia da ONU. O Lula estava presente também com a Janja, né? E ficaram com o Trump por perto.
Interessante que o Trump procurou interagir, né, com o Lula e ficaram ali 38 segundos, no máximo 30 segundos, assim, o Trump tentando interagir assim, pessoalmente com o Lula, chegou perto dele. E Lula falou que Trump que não queria conversar, né? Que os americanos que não queriam conversar com o Brasil. Mentira! Mais uma mentira do nosso presidente Lula, né? Na verdade, Trump queria conversar, sim, com o Brasil, né? Então, a gente vê certas coisas na nossa política, gente, muito mentirosas, né? Do nosso presidente da República. O Lula já é conhecido mundialmente como um grande mentiroso. Ele está catalogado até em filmes como um dos grandes ladrões do mundo, né? E é um descondenado que voltou ao poder, está no poder, estava lá na Assembleia da ONU, morrendo de vergonha porque Trump tentou uma interação com ele, conversar com ele, e ele dizendo aqui para os brasileiros que Trump disse que não queria conversar sobre o tarifaço de 50%, não sei o que. E Trump demonstrou o tempo todo que queria conversar sim. Tanto é que Trump conversou com o presidente da África do Sul, conversou com o presidente da Índia, conversou com Vladimir Putin, conversou com todo mundo, procurou diálogo e aproximar-se de todo mundo para conversar. Procurou conversar com o Brasil sim. O Brasil, o Itamaraty do Brasil, e o Lula, que não quis conversar com o Trump para resolver a situação do nosso tarifaço de 50% que nós recebemos nos Estados Unidos. Então, na verdade, Lula mentiu para o povo brasileiro, dizendo, mentiu, dizendo que os americanos não queriam conversar. E ontem Trump, lá no meio do discurso dele, ainda elogiou Lula, falou que achou que era uma pessoa simpática e que queria conversar com Lula, quer dizer, quem está mentindo? Com certeza foi Lula. Lula mentiu o tempo todo para o povo brasileiro. E a grande imprensa, Rede Globo de televisão e tudo mais, aumentou essa mentira. Falou e falando mal do Trump o tempo todo aqui nos noticiários. E falando mal do republicano lá nos noticiários da grande imprensa. Leia-se, Rede Globo, Grupo Globo de televisão, e rádio, e jornais, e sites e tudo mais. Então, eu como brasileiro que sou, nascido e criado no Brasil, não gosto de gente mentirosa, não gosto de mentiras. Rede Globo mente pro povo brasileiro, Lula mentiu pro povo brasileiro. Nós, brasileiros, somos vítimas o tempo todo desse cara mentiroso, que não jamais deveria ter voltado à presidência do Brasil. Ele foi descondenado por um juiz que o tinha condenado, que foi o Sérgio Moro, que provou, com provas e mais provas, de que ele estava roubando lá no sítio de Atibaia, roubando do povo brasileiro. O filho dele está milionário, todos nós sabemos disso. Ele pagou, teve o caso de mensalão e um monte de coisa, ele mandou dinheiro brasileiro para outros países, sem o nosso consentimento do povo brasileiro, sendo que nosso povo brasileiro está passando fome, está com problema de saneamento básico, porque fica doente e vai parar no SUS. Lula mente, Lula é mentiroso, Lula mente. E ontem a consternação e a vergonha ficou patenteada lá dentro daquele recinto lá da ONU. Foi mostrado que Lula é um mentiroso. E quem defende Lula no Brasil é mentiroso também. Quem defende bandido, assaltante, narcotraficante também pertence a essa laia. Quem vota em Lula está votando em narcotraficante, está votando em mentiroso, está votando em gente que deveria ser excluída da nossa sociedade. Você pode apoiar Lula, meu irmão, mas você está apoiando bandido, safado e mentiroso. E rouba você e rouba o povo brasileiro. O que eu não admito, diante da minha cara, é gente mentirosa, gente ladra, gente que engana o povo brasileiro. E você ainda tem coragem de votar nesse velho safado e botar ele na presidência do Brasil?
para comandar essa nação de gente trabalhadora, gente honesta, gente que dá do seu sangue, o seu suor dia a dia para manter a sua família, gente boa do povo brasileiro, e você vem na minha cara dizer que votou num safado, ladrão, vagabundo e mentiroso como Lula? A consternação ontem, lá naquele recinto da ONU, ficou patenteado na cara de todo mundo, mostrando esse velho safado que é o Lula. Velho safado que é o presidente da República. O que eu não gosto, eu fico com raiva, desculpa eu falar aqui, é de gente mentirosa, hipócrita. Como o Lula, quantos anos ele teve no poder? Estava com o MST na mão falando que ia fazer reforma agrária. Não fez reforma agrária e engana aquele povo pobre e simples do MST para que o MST seja escravos deles, para eles votarem sempre no PT, na esquerda, ladra, safada. Por que não fizeram reforma agrária até hoje? Distribuíram terra para aquelas pessoas simples, humildes, que precisavam de terra para plantar, para se manter. Vocês não veem que tudo isso é engodo? Se eu fosse líder do MST, eu não fazia parceria com Lula, com PT, com PSOL. Esse povo é mentiroso, pernóstico, perverso e pervertidos. Pervertidos. Mentirosos. Usam da mentira para se manter no poder. E você, tolo, idiota, imbecil, acredita neles e vota nesses canalhas. Canalhas. Safados. Gente da pior estirpe. Porcarias. Porcarias. Que não devia receber nada de fama, de imprensa e tá aparecendo nos meios de comunicação. É isso que me indigna como brasileiro que sou. E se você não indigna com isso, então é porque você está envolvido nessa canalice toda. Vamos agora amenizar. Deus tenha misericórdia das nossas almas. Porque, infelizmente, a gente está sendo governado por demônios mentirosos e safados. Deus tenha misericórdia das nossas almas. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha pena dessa gente que é enganada o tempo todo. Notícias do dia. Esse é o ano 9 do Fishing News. É o número 3.231. Edição 3.231. Hoje é dia 24 de setembro, quarta-feira. Vamos lá, a data comemorativa de hoje. Dia do mototaxista. Dia do mototaxista. Hoje é o dia do mototaxista. É só essa data comemorativa que tem hoje, que tá registrada aqui no Fishing News hoje, ok? Dia do mototaxista. E quantos mototaxistas são atacados aí, né? E são mortos. Infelizmente também tem que mototaxista também que vai pilotar sua moto bêbado, né? Bêbado. E aí provoca acidente, matando a si próprio. Porque o carro nunca vai levar mal. Numa batida de carro e moto, quem vai levar mal, pior vai ser o motociclista. Né? O carro vai ter seus problemas ali, mas dificilmente o motorista de um carro vai se dar mal, né? É o mototaxista que se mata, porque não tem proteção nenhuma a moto. Todo mundo sabe que eu já pilotei moto, tive moto já. Todo mundo sabe que na moto você não tem segurança nenhuma, você vive do equilíbrio, né? E não tem segurança nenhuma. Se um carro encostar em você ou se você desequilibrar e cair, a culpa é sua. E se um carro encostar em você é porque você chegou na faixa do carro, né? Não respeitou a sua faixa de segurança, né? Então, geralmente, quando acontece acidente de moto, geralmente o responsável é o motociclista, né? Às vezes tem cara de carro também que vai para cima do motociclista, né? Que motorista bêbado também, muitas vezes. E vai e acaba com o motociclista. Tem gente que odeia motociclista. Tem motorista de carro que odeia motociclista, né? Não pode ver um motociclista que ele já quer dar-lhe uma pancada. E você sabe que qualquer pancadinha que você dá numa moto, o cara desequilibra e cai, pode morrer
naquele mesmo momento, ou então sofrer sérias lesões no corpo, né? Então, motociclistas, juízo cada vez mais, né? Porque a moto é um veículo que não tem segurança, não tem segurança. Então, quando você já comprar moto, já faz seu seguro de vida também e já faz seguro de tudo, né? Porque não tem segurança. Hoje a mínima é 21 e a máxima 27 lá em Vitória, no Espírito Santo. Um abraço, meu amigo jornalista William. William, tá ok? Um abraço para você, querido. Dólar comercial em baixa de 1,1%. O dólar está custando R$5, o dólar comercial R$5,27. O euro está em baixa também de 0,94%. O euro está custando R$6,23. Ibovespa em alta de 0,91%. As pontuações do Ibovespa estão em 146.424 pontos. Bitcoin está em baixa de 1,5%. Um Bitcoin diminuiu de ontem para hoje, né? O Bitcoin está custando R$ 592.699,98. Feliz quem investiu em Bitcoin desde o comecinho, né? Tá com o bolso cheio aí, tá com o bolso cheio. IPCA em baixa, vai manter 0,11% desde agosto de 2025. E a taxa Selic se mantém em 15%, né? Desde o dia 18 de setembro aí. A grama do ouro está em baixa de 600, também está bem, né? Uma grama do ouro está 644,42% mesmo em baixa, né? Colabore aqui com o site Fishing News, tá? Notícias do dia. Você pode mandar na chave Pix R$1, R$2, R$5, R$10, quanto você quiser, tá? Na chave Pix DDD 41 99646 0100. Vou repetir. Chave Pix é o DDD 41 99646 0100, tá? Manda sua ajuda aí nessa chave Pix e ajude Notícias do Dia Fishing News, tá ok? E também você pode ajudar o Conectados 7 News aqui, ó, nessa chave Pix aqui do Orivaldo Valdomiro de Azevedo, que sou eu, né? Nesse QR Code. Então você pode mandar a quantia que você quiser. Você pode mandar até R$1.000, eu estou precisando muito de R$1.000, tá bom? Deus abençoe você com a sua força aí para ajudar. Notícias nacionais, né? Mauro Vieira diz que Lula e Trump devem conversar por telefone. E Trump sugeriu que Lula fosse conversar com ele pessoalmente lá na Casa Branca, né? O Trump deixou isso bem claro no discurso ontem. Quer dizer, podemos conversar, porque vamos conversar sim, a respeito das taxas, da taxação, né? Na verdade, quem não quer conversar foi Lula, tá bom? Fica bem claro isso aí, Lula é mentiroso, enganou você. Mauro Vieira diz que Lula e Trump devem conversar por telefone ou videoconferência. Chanceler confirmou nesta terça-feira, dia 23, ontem, que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o americano, o republicano Donald Trump, falaram sobre um encontro entre os dois países. FAB intercepta a aeronave suspeita vinda do Peru e piloto é detido pela Polícia Federal. De acordo com o Comando de Operações Aeroespaciais, COMAI, o avião não possuía plano de voo, né? O avião que não possuía plano de voo e entrou no espaço aéreo brasileiro, né? E a matrícula visível do avião nem comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, sendo então esse avião invasor classificado como suspeito. Uma aeronave de caça A-29 Super Tucano foi enviado para interceptar e aplicar as medidas de policiamento do espaço aéreo. Tá aí, né? Entrou no território brasileiro sem identificar-se, sem falar, sem matrícula, sem nada, é considerado suspeito e um Tucano lá, A-29 Super Tucano, foi enviado, interceptou o avião e medidas de policiamento do espaço aéreo. Com certeza, se o cara não obedecer, né, ele vai ser baleado, o avião vai ser metralhado e vai ser obrigado a pousar, né? E realmente, esses aviões, geralmente, esses aviões que vêm do Peru, tá? Geralmente são traficantes de droga. É droga que está dentro do avião e tem um piloto lá, como mula, pago para fazer esse tipo de
de voo para o Brasil, né, para trazer droga para o Brasil, para alguma dessas fazendas por aí, e vai assentar numa dessas fazendas aí em território inóspito, né, para entregar droga aí. Né, com certeza é narcotraficante. Pela terceira vez, Congresso houve acusações de Tagliaferro contra Moraes na tarde desta quarta-feira, dia 24. O Tagliaferro falará a submissão especial sobre... Aliás, subcomissão. Falará a subcomissão especial sobre o combate à censura, que é vinculada à Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Deputado pede investigação de denúncia de vagas de medicina para o MST. Como que é? Deputado pede investigação de denúncias de vagas de medicina para o MST, Movimento do Sem Terra, em Universidade Federal. Tá? Então esse deputado quer que algumas pessoas que veio do MST tenha vagas para fazer medicina, tá? Nas universidades federais. Os requerimentos do deputado federal Gustavo Gayer, tá? Ele tem um requerimento, o Gustavo Gayer, foram encaminhados na segunda-feira, dia 22, após um vereador de Recife denunciar que a Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, teria reservado 80 vagas do curso de medicina para moradores de assentamentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. Você sabe que o primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina. E eu estava pagando um curso caro aqui no Salesiano São Gonçalo. Você sabe que o Salesiano é caro, a mensalidade. Eu estava pagando um curso terceirão, né? É objetivo terceirão. A gente tinha estudava que nem um condenado para passar no vestibular de medicina aqui da UFMT. Infelizmente eu fiz o vestibular e não passei. Fiquei entre os classificados, tal, mas não passei na lista. Parece que era, se eu não me engano, era 40 vagas para médicos, né? Eu não fiquei entre esses 40 que passaram no vestibular. A gente vê que é muito duro. Você tem que saber muito para você passar no vestibular de medicina. Você tem que estudar muito. Não é saber, é estudar muito, estudar muito, estudar muito. Porque você não sabe que perguntas que vão cair lá no vestibular. E aí você tem que estar preparado para todas as perguntas, na área de matemática, na área de química, de física. Você tem que saber muito de química e física. Além de uma redação que tem que ser muito boa. A minha redação teve uma pontuação muito alta, muito boa. Eu sou bom de redação, graças a Deus. O problema foi a área de matemática e física. Até química eu fui bem. Foi bem química. Mas matemática e física eu fui um desastre. Né? E você sabe que tem que estudar muito para passar no vestibular de medicina. Agora foi reservado 80 vagas de medicina na Universidade Federal do Pernambuco para o pessoal do Movimento Sem Terra. 80 vagas. Como assim reservado? Eu quero saber isso aí. Nós precisamos saber como que foi reservado. Quer dizer que qualquer um pode chegar lá, mesmo sem passar no vestibular, e entrar nessas vagas aí de medicina? Isso que eu quero entender, isso aí. E a população brasileira também quer entender isso aí. Como assim? Tem alguma coisa errada isso aqui. Tem alguma coisa errada, está fedendo isso aqui, e tem que fazer uma investigação séria para descobrir como que isso aqui está acontecendo. Porque seria injustiça com outros alunos que estudaram muito, que gastaram muito com esses cursinhos pré-vestibular para passar, para entrar para a universidade, para passar no Enem e tudo mais. E aí o cara lá, sem fazer esforço nenhum, porque ele é do Movimento Sem Terra, ele tem a vaga dele garantida lá na Federal, lá do Pernambuco. É isso que eu estou entendendo? Então, por favor, se não for, me esclareça, porque isso aí está fedendo. Tá? E o Gustavo Gayer aí, o Gustavo Gayer está investigando essa situação. Se é isso, é injustiça. Novamente uma injustiça no país, né? Novamente uma injustiça. Deputados, vereadores,
Fiquem de olho nessa gente bandida, calhorda, né? Que quer se aproveitar aí. Porque esse canalha está no poder atualmente lá no Planalto, né? Oposição recorrerá da decisão de Mota que impede Eduardo Bolsonaro de liderar minoria na Câmara. Deputados da oposição anunciaram que irão recorrer da decisão da mesa diretora da Câmara que barrou a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. A medida será encaminhada oficialmente à casa nos próximos dias. Tá. O deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o senhor está de licença, não está? Nos Estados Unidos, né? Eu queria saber quando é que o senhor volta para a Câmara dos Deputados Federais, porque o senhor é deputado federal. O senhor foi eleito pelo Estado do Rio de Janeiro para ser deputado federal, não foi? Foi. Então, o que o senhor deve sair? Sair dessa licença, que o senhor está com ela aí nos Estados Unidos. Não precisamos mais do seu trabalho aí, né? Um trabalho, eu não sei que trabalho o senhor está fazendo aí. Você influenciar o governo Trump em relação à direita no Brasil, não sei exatamente qual que é o seu trabalho aí, deputado. Mas o seu trabalho devia ser aqui no Brasil, lutando pelos brasileiros. Ah, o senhor foi ameaçado de morte ou ameaçado de prisão? Então fala para todo mundo saber que o senhor aqui no Brasil foi ameaçado de morte, foi ameaçado de prisão pelo STF e pelo ministro do STF X, assim, assim, assim. E mostra a prova que o senhor tem que foi ameaçado no celular. Eu fui ameaçado assim, assim, assim. Estou mostrando para vocês. Tá? O seu lugar, o seu país não é os Estados Unidos da América, deputado. Eu sei que o senhor é uma pessoa culta, fala inglês fluentemente, é um deputado que recebeu milhões de votos pelo estado do Rio de Janeiro, se é assim, se é verdade. É verdade isso? É Rio de Janeiro ou é outro estado? Não estou sabendo. É o Rio de Janeiro? Então volta para o seu cargo aqui como deputado federal na Câmara dos Deputados e seja líder da maioria, como o senhor quer ser líder da minoria, aliás, da minoria da oposição aqui no Brasil. Enfrenta toda a situação como o seu pai enfrentou. Dignifique e seja honrado. Seja honrado. Aí o senhor não tem entre as pernas um negócio que fala que o senhor é macho? Então honra as suas calças e vem para o Brasil e enfrenta a situação aqui. O senhor não precisa mais ficar indo lá para a Casa Branca para meter o Trump em relação às tarifas, em relação ao Brasil, em relação... O Trump já está sabendo. O Marco Rubio já está sabendo de tudo. O que acontece realmente, o que está acontecendo de perseguição política realmente aqui no Brasil. Perseguição política. Deixa um representante seu aí nos Estados Unidos e volta para o Brasil e exerça o seu cargo de deputado federal aqui no Brasil. Acaba com essa licença e volta. Vem trabalhar. Porque se o senhor continuar faltando, como está acontecendo, o senhor merece sim ser cassado e perder a sua posição de deputado federal. Então, se o senhor quer fazer realmente diferença para os brasileiros e para as brasileiras que acreditam no seu trabalho e no trabalho do pessoal da direita, então volta para o Brasil e enfrenta a situação cara a cara. E não tenha medo, seja homem, e não tenha medo de ser preso. Se for preso injustamente, não tenha medo, como o apóstolo Paulo não teve, como Pedro não teve, como João não teve, como Jesus Cristo não teve. Porque homem que é homem, quando não deve, não foge e não teme. Homem que é homem, quando não deve, não foge e não teme. Compreendeu? Volta, seja homem aqui como deputado federal, defenda os votos que te deram e defenda aqui o seu mandato aqui no Brasil. Volta e trabalhe em prol do pessoal do Rio de Janeiro que votou no senhor para ser deputado federal, para defender e ajudar o Rio de Janeiro. Trabalhe, porque o que dignifica realmente o homem é o trabalho, é o esforço, é o trabalho. Vamos lá.
Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público aciona a Justiça para recuperar imóvel onde residiu o escritor Machado de Assis. O local é utilizado como estacionamento rotativo no centro do Rio. A que ponto nós chegamos, né? Olha como que o Brasil prestigia a sua cultura, né, e os seus ícones nacionais. Flávio Dino é eleito presidente. Quem que vai colocar aquele senhor, né, como presidente? Flávio Dino é eleito presidente da primeira turma do STF. Pelo amor de Deus! Aonde que o Brasil chegou? Presta atenção. Flávio Dino é eleito presidente da primeira turma do STF. A eleição tem caráter simbólico e confere a Dino a missão de conduzir processos de grande relevância política e jurídica, incluindo as etapas finais das ações relacionadas à suposta tentativa de golpe e julgamentos que envolvem parlamentares e autoridades. Sendo que esse senhor, o Flávio Dino, não tem condições de ser nem um advogadozinho de porta de cadeia. Mas indicaram ele para o Supremo. Ele está lá. Agora ele vai ser presidente. Você vê a que ponto chegou os medíocres que estão no poder no Brasil? A que ponto nós chegamos no Brasil? Ai. Sabe, é irritante essas notícias aí. Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifesta a favor da progressão do ex-deputado Daniel Silveira para o regime aberto. O ex-parlamentar cumpre pena em regime semiaberto na colônia agrícola Marco Aurélio de Matos, em Magé, no Rio de Janeiro. Ministério Público, eu já falei isso aí, né? Polícia Federal deflagra Operação Rota 429 contra tráfico interestadual de drogas em Rondônia e o Espírito Santo. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho, nos 2 estados. Daqui a pouquinho a gente continua as notícias nacionais, inclusive coisas da Polícia Federal. A gente dá uma parada aqui, tá? Só para a gente estudar a lição da Escola Sabatina, nesta primeira parte do jornal, depois a gente volta na segunda parte, né? Então, hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro, a lição da Escola Sabatina é essa lição aqui, ó. A lição de estudos bíblicos, tá? Da classe bíblica. Hoje, dia 24, vai falar sobre a presença de Deus no tabernáculo. Então, Deus falou para que o povo de Israel, falou para Moisés, construir um tabernáculo para que ele pudesse tabernacular com o povo, ou seja, morar no meio do povo de Israel lá no deserto. Todo mundo estava morando em cabanas, né? Tendas, né? E Deus falou para construir uma grande tenda, e essa tenda seria um santuário, seria tipo assim, uma igreja onde Deus iria estar presente lá com a Shekinah, a sua presença, né? Lá na Shekinah, porque Deus queria morar em tendas, em tabernáculo, junto com o seu povo, lá nesse tabernáculo, né? E aí Moisés, então, construiu, lá no livro de Êxodo, no capítulo 40, fala como os israelitas perceberam a presença de Deus. Uma nuvem desceu no dia da inauguração do tabernáculo, quando o tabernáculo tudo já estava pronto, a nuvem desceu, entrou ali no tabernáculo, era o tabernáculo, todo mundo viu a nuvem descendo e todo mundo viu que uma presença divina estava por trás das nuvens, e Deus entrou dentro do tabernáculo e foi vendo peça por peça da obra que os homens tinham feito lá dentro do tabernáculo, no santo, no lugar santíssimo, e ele foi ali onde estava a Arca da Aliança, e ele se revelou ali para o povo de Israel, né? Não se revelou assim, mostrando-se, mas todo mundo viu a nuvem lá, e todo mundo viu que era a presença do Deus Altíssimo no meio deles. Então Deus esteve, o último capítulo de Êxodo, é o último capítulo, capítulo 40, descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é sua santidade, seu caráter, a sua presença amorosa, que é a própria bondade. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória do Shekinah, da Shekinah.
O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite. De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto ele os guiava. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Ele também consagrou tudo com o óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos ao sacerdócio. Moisés passou pelo lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, dedicando tudo ao Senhor. E por esse processo inaugurou os serviços do santuário. Somente na inauguração do tabernáculo Moisés pôde entrar no lugar santíssimo. Depois, só o sumo sacerdote poderia ministrar lá anualmente no dia da expiação. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento afirma que uma obra foi acabada. Primeiro, no fim da semana da criação, quando Deus destacou que suas obras criativas foram concluídas, Gênesis 2, de 1 a 3. Segundo, na conclusão do tabernáculo, o texto bíblico declara: assim Moisés acabou a obra, Êxodo 40, 33. E terceiro, quando Salomão terminou a construção do templo, 1 Reis 7, 51. Essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Apocalipse 21, 2 e 3 e também Apocalipse 22, de 1 a 4. O momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota dos exércitos egípcios e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai. Aí a pergunta para encerrar a lição de hoje: quais são algumas das maneiras pelas quais, neste exato momento, você pode experimentar a presença de Deus? Por que é tão importante que você faça isso? É importante que nós sintamos a presença de Deus na nossa vida, no nosso lugar de culto, né? No nosso ambiente, em nosso coração, em nossa mente. Nós temos que perceber Deus presente, né? Com nossas atitudes, com a nossa fala, com os nossos posicionamentos e com o nosso ódio, ojeriza e nojo do pecado e do pecar. É essa a verdadeira presença de Deus em nossa alma, em nosso corpo, em nosso ser, né? Quando a gente sente nojo do pecado. Bom, a gente vai encerrar essa primeira parte do Conectados News aqui, tá? Depois a gente continua na segunda parte. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta. Que Deus, o Espírito Santo, continue com você. Daqui a pouquinho a gente volta para relatar a continuidade das notícias do dia nacional, as notícias internacionais também, a notícia no mundo do esporte e assim por diante. Daqui a pouquinho nós voltamos, ok?